Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Muita gente se pergunta a respeito do Brasil nunca ter se envolvido em uma grande guerra. O Brasil se envolveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas ele não estava diretamente defendendo o próprio território. Então, às vezes a gente tem a impressão que o Brasil nunca se envolveu em uma guerra diretamente, nunca se envolveu em um conflito direto dentro do seu território. É, Muita gente parece que esquece que o Brasil, a gente teve aqui na América do Sul a Guerra do Paraguai, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar aqui na América do Sul no século XIX, entre 1864 e 1870, e foi lembrado como um conflito em que o Paraguai tentou invadir os seus vizinhos e aí juntou uma tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Mas aqui a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes, o que aconteceu, qual o contexto histórico da época, por que aconteceu essa guerra. E, assim, a gente não consegue entender a Guerra do Paraguai sem entender o contexto histórico da época, né? Assim como tudo na história. Acontece que aqui na América do Sul, nesse período, a gente tinha acabado de se tornar independente, né? O Brasil tinha acabado de se tornar independente, assim como as repúblicas aqui da América do Sul, que no Cone Sul da América do Sul, tinham acabado de se tornar independentes. Então eram países que ainda não tinham uma identidade nacional tão bem desenvolvida, tão bem determinada. Fronteiras também não eram muito bem determinadas ainda, havia muitos pequenos conflitos ali, muitas vezes diplomáticos, para resolver uma fronteira ou outra. Então tinha uma certa instabilidade política. Mas a Guerra do Paraguai mesmo, ela já vai começar, na verdade, no Uruguai, quando o Uruguai estava em uma guerra civil entre o Partido Blanco e o Partido Colorado. Isso estamos em 1863. O Partido Blanco era aliado ao Brasil e o Partido Colorado era aliado ao Paraguai, né? Tinha uma certa influência do Paraguai. E o Brasil fez uma interferência militar no Uruguai, lembrando também que o Uruguai tinha sido uma província brasileira, tinha se tornado independente, ou seja, o Brasil tinha uma certa influência no Uruguai, né? E o Brasil, através de um reforço militar, o Brasil depôs o Partido Colorado no Uruguai para instalar o poder ao Partido Blanco, aliado ao Brasil. E é claro que isso desagradou o governo paraguaio, que era quem apoiava o governo colorado. E o Paraguai, ele tinha O Paraguai, ele tinha um interesse muito grande no Uruguai, pela questão da saída do mar. O Paraguai é um país sem litoral, sem ter saída para o mar. A única forma do Paraguai ter uma saída para o mar é através do rio Paraguai, que sai, passa em território ali, fazendo a fronteira entre Brasil e Argentina e depois deságua no Uruguai. Então essa é a única, o rio Uruguai, o rio Paraguai, perdão, ele é a única saída do Paraguai para o mar, ele é a única chance que o Paraguai tem de sair para o mar. E isso é uma necessidade muito grande, sobretudo no século XIX, porque é pelo mar que você faz qualquer tipo de comércio, né? A gente não tem avião ainda no século XIX, então é através de navios mercantes que você vai fazer todo tipo de comércio, através do rio Paraguai, que o Paraguai fazia, importava e exportava. A economia paraguaia necessitava intimamente do rio Paraguai. Então, depois que o Brasil interferiu no Uruguai, colocando o Partido Blanco no poder, o Paraguai se viu ameaçado, né? E a gente tem que lembrar também que o Paraguai ele tinha acabado o presidente vitalício, que era praticamente um ditador do Paraguai, tinha acabado de morrer, e quem tinha assumido era o seu filho, Solano Lopes. Solano Lopes sempre foi militar e ele passou um bom tempo na Europa estudando estratégias de guerra. Então, o Solano Lopes ele vai assumir o Paraguai já com uma atitude de tentar expandir o Paraguai, não necessariamente no sentido territorial, mas tentar resolver essa questão do Paraguai, essa necessidade do Paraguai de ter acesso ao rio Paraguai, essa necessidade do Paraguai dessa saída para o mar. E quando o Brasil coloca um governo de sua confiança e contrário ao Paraguai no Uruguai, isso vai desagradar muito ao governo paraguaio, que vai reagir invadindo o território brasileiro. Outra coisa que é importante mencionar também, como eu disse no começo do vídeo, a gente não tinha uma definição de fronteira muito clara, né?
O Paraguai, ele sempre, nessa época, ele reivindicava diversas fronteiras aqui na América do Sul, tanto com a Argentina quanto com o Brasil. Haviam partes do Brasil e da Argentina que o Paraguai reivindicava como sendo dele. Então, quando o Paraguai se sentiu ameaçado pela interferência do Brasil no Uruguai, o Paraguai reagiu invadindo a província do Mato Grosso, aqui no Brasil. O Paraguai vai partir para cima do Mato Grosso, vai tomar diversas cidades, como a mais lembrada é Corumbá, no Mato Grosso, vai matar muita gente. E isso vai dar início à chamada Guerra do Paraguai, que é a maior guerra da América do Sul. Uma coisa que se precisa entender é que, embora o Brasil fosse muito maior do que o Paraguai, né, não tem nem comparação território brasileiro com território paraguaio, o Paraguai, primeiro, tinha uma força militar maior do que a do Brasil, tá? O Paraguai tinha, se não me engano, cerca de 40 mil soldados, o Brasil tinha cerca de 18. E nós temos outro problema, né? O Brasil, justamente por ele ser grande, a capital, que na época era Rio de Janeiro, estava muito longe da província do Mato Grosso. Então, quando o Paraguai invade a província do Mato Grosso, até que a notícia chega no Rio de Janeiro, o governo brasileiro vai reunir os soldados e vai mandá-los para defender a província do Mato Grosso, já se passaram 3 meses. A gente está numa época que não tem tecnologia, não tem transporte direito, então demora muito a reação do Brasil, justamente pelo tamanho do seu território. O Brasil perde na vantagem pela questão do tamanho, justamente pelo tamanho do seu território, né? Demora-se muito tempo para encaminhar os soldados para proteger a província do Mato Grosso. Enquanto isso, o Uruguai já estava planejando invadir. Na verdade, quando o Paraguai invade o Mato Grosso, é só uma distração, porque o que o Paraguai quer mesmo, como já ficou claro, é o rio Paraguai ali, que faz aquela fronteira ali entre o Brasil, Paraguai e Argentina, descendo para o Uruguai. Vou ver se eu lembro de deixar o mapa na tela. Na verdade, então, a invasão do Mato Grosso é só uma distração que o Paraguai fez. O Paraguai, na verdade, tinha interesse no sul, na bacia do rio Paraguai. Só que para invadir o Brasil pela parte do rio Paraguai, o Uruguai precisa passar em território argentino. Primeiro o Paraguai tenta negociar com a Argentina, mas o governo argentino não tinha interesse em arrumar inimizade com o Brasil nesse momento. O Brasil, inclusive, tinha, se não me engano, ajudado o governo argentino em algumas coisas na época. Então a Argentina se nega a ajudar o Paraguai não vê outra alternativa senão invadir a Argentina. Então, quando o Paraguai invade a Argentina, agora ele criou 2 grandes inimigos, que é o Brasil e a Argentina, e o Uruguai vai junto nesse processo como aliado, porque o Brasil tinha colocado o governo Paraguai, o governo uruguaio onde estava. Então, junta-se a chamada Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Junta esses 3 países contra o Paraguai. Então, nós temos a formação da Tríplice Aliança contra o Paraguai e a liderança desses países, só para ficar claro, Dom Pedro II, o imperador do Brasil, né? Venâncio Flores é o presidente que o Brasil colocou no poder no Uruguai, né, do Partido Branco, derrubando o Partido Colorado e colocando o Venâncio Flores no lugar. E Bartolomeu Mitre, que é o presidente da Argentina nesse momento. Então, os 3 vão se juntar para formar a Tríplice Aliança. E eu falei mais antes do vídeo que a diferença militar entre o Paraguai e o Brasil era enorme. O Paraguai tinha muito mais soldados do que o Brasil, embora o Brasil tivesse uma população maior. O Brasil não tinha tido um grande investimento militar até então, né? O Brasil também recém-independente, né? Vamos dizer assim. Então, o Dom Pedro II, imperador do Brasil, vai criar a campanha Voluntários da Pátria, onde ele vai criar uma espécie de campanha com um incentivo financeiro e tal, para que as pessoas se alistem ao exército para defender o território brasileiro. Entre as pessoas que vão se alistar ao exército para defender o território brasileiro estão uma quantidade considerável de escravos que iam para a guerra ou para substituir os seus senhores, que quando esses eram convocados, aí você pega e manda um escravo seu, não precisa de você ir, né? O escravo é seu, você manda ele para cumprir o seu papel. Ou muitos escravos também se alistavam com a promessa de que, ao se alistarem, eles iam ganhar alforria, iam ser liberados da escravidão. Então, uma boa quantidade de escravos participou da Guerra do Paraguai pelo lado do Brasil, justamente como vendo a guerra como uma oportunidade de libertação. O Paraguai vai invadir, além do Mato Grosso, né, vai invadir outras cidades no sul do Brasil, como Uruguaiana, né, tem o cerco de Uruguaiana. O Paraguai invadiu a Argentina, né, ao tentar chegar ao Brasil, ele invade a província de Corrientes, na Argentina. Só que a partir daí o Paraguai já não tem mais... quando juntam os 3, né, forma-se a Tríplice Aliança, o exército se tornou muito maior e o Paraguai
passa a ter uma certa desvantagem. E aí a gente vai ter uma série de batalhas, que eu não vou ficar entrando em detalhe no nome de cada uma, mas você tem, por exemplo, a Batalha de Riachuelo, que foi uma importante vitória dos aliados sobre os paraguaios, né? Destruiu a maior parte da frota dos navios do Paraguai e reconquistou o rio Paraguai, que o Paraguai queria, né? E a partir daí, a Tríplice Aliança foi partir para cima do Paraguai mesmo, para poder depor o Solano Lopes como uma espécie de castigo pelo que ele teria feito. Só para a gente passar pelas principais batalhas, né? A gente tem a Batalha de Riachuelo, onde os aliados vão fazer sua primeira vitória. Depois nós temos a Batalha de Jataí, 2 meses depois, onde o Uruguai vai vencer. Vai expulsar os paraguaios do seu território. E depois o cerco de Uruguaiana, que vai acontecer 1 mês depois, quando o Brasil vai recuperar a cidade de Uruguaiana. Nesse momento, o Paraguai vai tentar um acordo de paz que vai ser negado pelos aliados, mas o Paraguai vai vencer uma batalha, que é a Batalha de Curupaiti, onde o Paraguai, se não me engano, cerca de 5.000 soldados paraguaios vão derrotar 25.000 soldados aliados. E essa vitória do Paraguai nessa batalha vai dar um certo ânimo para a guerra, né? Se o Paraguai estava pensando em desistir, estava pensando em fazer um acordo de paz, depois da vitória nessa batalha, a guerra vai esquentar novamente. E os aliados vão ficar um pouco com o pé atrás. Opa, será que esse pessoal vai dar conta? Será que o Paraguai vai dar conta de vencer nós três e tal? Mas a partir daí a gente tem o Duque de Caxias, que é um nome bem conhecido, certamente tem uma rua na sua cidade com o nome dele. O Duque de Caxias vai assumir o comando do exército aliado e ele vai conquistar uma batalha que é decisiva na guerra, que é a Batalha de Humaitá, num forte na foz do rio Paraguai. E esse forte é que praticamente protegia o Paraguai. Dali para frente, o Duque de Caxias vai conquistar uma sequência de vitórias em uma série de batalhas, até Assunção, até tomar Assunção, a capital do Paraguai. Porém, o Solano Lopes não vai fazer outra tentativa de acordo de paz, ele também não vai se render. O Solano Lopes e o que sobrou do exército paraguaio, que a essa altura já não era quase nada, já não tinha sobrado quase nada de soldados do exército paraguaio, Solano Lopes vai deixar a capital rumo ao norte do Paraguai, e o Brasil vai conquistar a capital, Assunção. Só que a guerra não vai acabar. E por mais que todo mundo já estava cansado da guerra, todo mundo já queria encerrar a guerra por aí, até que o Paraguai já estava arrasado, o Dom Pedro II se nega a encerrar a guerra. E quando o Duque de Caxias adoece, quem assume o comando do exército é o marido da princesa Isabel, né, o genro do Dom Pedro II, o Condé. E o Condé, ele vai assumir o exército com o objetivo de fazer uma espécie de vingança mesmo, com o objetivo de pegar mesmo, de pegar a cabeça mesmo do Solano Lopes, que a essa altura já tinha fugido, já estava no norte do Paraguai. Já não tinha mais, como eu disse, o exército paraguaio já não tinha mais, quase não se tinha mais um exército paraguaio. E o Solano Lopes vai fazer uma coisa terrível, que é, para se proteger da busca dos soldados brasileiros, do Condé, Solano Lopes vai mandar mulheres e crianças para a guerra, na batalha que ficou conhecida como Batalha de Acosta Nhu. Nessa batalha, o Brasil também não tira a sua parcela de culpa, mas o Brasil vai massacrar milhares de crianças e mulheres, porque já no Paraguai, já com escassez de soldados, o Solano Lopes ordena que mulheres e crianças vão para a frente de batalha para evitar que ele seja pego, apesar de que ele já estava encurralado no norte do Paraguai. Essa é a parte mais, digamos assim, mais negra da guerra, mais triste da guerra. Inclusive, eu não lembro a data, se eu lembrar eu vou colocar no vídeo. A data dessa batalha é o Dia das Crianças no Paraguai, justamente em homenagem às crianças que morreram nessa batalha, a Batalha de Acosta Nhu. E aí, para finalizar a história, né, o exército brasileiro vai cercar o Solano Lopes no norte do Paraguai. E um soldado brasileiro, não sei bem como é que foi a cena, mas o Solano Lopes estava lutando contra um general brasileiro lá e não sei bem como foi, mas um soldado brasileiro, conhecido como Chico Diabo, vai dar o golpe final no Solano Lopes e o Solano Lopes vai ser morto nessa batalha. Logo depois de colocar essas crianças na linha de frente, cometer esse genocídio. Enfim, então a guerra vai terminar com a morte de Solano Lopes. O Brasil vai colocar um novo governo no Paraguai de sua confiança.
Há uma historiografia por aí que diz que a Argentina queria dividir o Paraguai entre ela e o Brasil, o Dom Pedro II que não quis, o Dom Pedro II que garantiu a independência do Paraguai, que garantiu que o Paraguai continuasse como uma nação, mas vai colocar lá no Paraguai, é claro, um governo fantoche do Brasil, é claro, né? Gente, uma guerra nunca é bom para ninguém, para nenhum dos lados, mas sobretudo, é claro, para o Paraguai, né, que terminou a guerra devastado, e há um debate aí, dizem que o Paraguai terminou com 80% da população de homens do Paraguai morreu na guerra. Conta-se que depois da guerra a gente tinha lá no Paraguai um homem para cada 4 mulheres, por exemplo. A população masculina do Paraguai praticamente foi dizimada. Fora todas as questões das crianças que foram massacradas e tal. Mas para o Brasil e a Argentina também, o resultado da guerra não foi bom, embora a Tríplice Aliança venceu. Mas a Argentina contraiu uma dívida enorme que levou anos para ser paga. O Brasil também teve prejuízo enorme com a guerra. Enfim, guerra nunca é uma coisa boa para ninguém, nem para os vencedores, nem para os perdedores. Como diz a Dilma, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Esse vídeo já ficou bastante longo e há diversos debates aí a respeito da historiografia. Esse modo que eu contei aqui, a Guerra do Paraguai, é só um dos modos de enxergar a Guerra do Paraguai, tá? Há bastante debate historiográfico sobre como foi de fato a Guerra do Paraguai, sobre se o Paraguai invadiu o Brasil porque ele não tinha outra alternativa. Há quem diga que o Paraguai era uma grande potência na época e que a guerra foi causada pela Inglaterra e tal, tal, tal. Há essas historiografias. Mas não dá tempo de entrar em debate aqui. Talvez uma outra hora eu traga um vídeo só para falar sobre essas vertentes historiográficas que a gente tem sobre a Guerra do Paraguai. Por mais é isso, eu vou ficando até aqui. Até a próxima e fui.